Muitas pessoas nos encantam quando falam em público, falam com paixão, mas a maioria delas fala com medo, tem medo de falar em público. E é sobre esse assunto que eu converso hoje com a professora de oratória, Valquíria Borges. Valquíria, por que esse medo tão grande de falar em público? O medo de falar em público são diversas razões. Muitas vezes são experiências que as pessoas vivem, negativas, e que proporcionam esse medo. Por outro lado, o medo é uma reação natural do ser humano. Ele reage de diversas formas e falar em público, enfrentar um público. E às vezes esse público é uma pessoa, não é um público. Quando a gente pensa em medo de falar em público, a gente pensa numa plateia, numa palestra, numa oratória. Não, às vezes o medo de falar em público é eu falar com uma pessoa. Essa experiência pode ter sido lá na minha escola, na época escolar, pode ter sido no meu trabalho, numa situação de ter que apresentar, digamos, uma proposta, apresentar meu fechamento de mês, uma coisa tão simples. Exatamente. Às vezes na escola as pessoas não, as crianças não são preparadas para isso. Às vezes os professores, na maior das boas intenções, colocam para apresentar sem um preparo. Às vezes a pessoa é tímida mesmo. Então ela precisa trabalhar essa timidez para desenvolver isso na sua vida adulta. Eu já tive situações de pegar um adulto como aluno que tinha medo porque tinha medo, nem sabia o porquê. E tive alunos adultos que tinham medo pelas experiências na escola, por experiências num trabalho, num chefe que às vezes falou de forma grosseira. Como trabalhar essa timidez? Então, são duas situações. As pessoas vão sentir a necessidade de falar em público ou não. Ou ela vai ser tímida e ela é tímida, tudo bem. Não vai haver complicações pela timidez no trabalho dela. Mas se ela precisa falar em público, esse público seja o meu chefe, seja a minha equipe, ou se ela vai precisar expor uma situação para a empresa toda, ela precisa entender que ela vai trabalhar isso. Já trabalhei com alunos que, mesmo sendo tímidos, conseguiram vencer isso. Porque a timidez acaba sendo uma personalidade, é uma personalidade. E a habilidade de falar em público, ela é desenvolvida. Muitas vezes as pessoas acabam confundindo o medo de falar em público com a fobia. É diferente uma coisa da outra, né? É diferente, exatamente. Então o medo, eu tenho aquele calorzinho na barriga, aquela ansiedade, mas vai. Eu consigo, enfrento, passo um calor, fico suado, aquelas coisas. Mas a fobia impede a pessoa de ir. Então a fobia trava a pessoa. A fobia impede a pessoa e isso acaba complicando no trabalho. Às vezes a fobia faz com que a pessoa não vá para uma entrevista de emprego. Se a pessoa consegue ir, falar com alguém, se a pessoa consegue enfrentar, é um medo apenas. E pode ser um medo grande ou um medo pequeno. A fobia vai travar. A fobia, como é que a gente trata isso? É preciso entrar com uma situação, com um tratamento de terapia. E eu já vi vários casos que conseguiram superar. E o medo a gente trata com as aulas, com um profissional da comunicação. Sim. Eu consigo trabalhar o medo. E eu sempre falo para os alunos, o medo, ele sempre vai existir, seja ele grande ou pequeno. A diferença é que eu vou saber trabalhar com esse medo. Como eu vou enfrentar esse medo na próxima vez? Porque eu preciso me conhecer. E o autoconhecimento é algo muito importante na comunicação. E como é que a gente vai se conhecer? Como é que a gente vai trabalhar interiormente isso? Nas aulas que eu trabalho de oratória, eu faço alguns testes para saber como a pessoa aprende. Como é o cérebro, como é a dominância cerebral da pessoa. Hoje as minhas aulas de oratória, eu trabalho com a neurociência, que trata do cérebro em si, como a pessoa adquire o conhecimento. E a partir dessa personalidade que a gente consegue identificar na pessoa, a gente consegue trabalhar isso. Olha, então com esse tipo de personalidade eu trabalho de um jeito, com esse tipo de personalidade eu trabalho de outro jeito. O teatro ajuda? O teatro é algo muito importante na comunicação. Nossa. Por quê? Porque a pessoa consegue se permitir fazer. Se soltar. E, por exemplo, nas aulas, eu costumo filmar os alunos e eles se veem pagando mico. Eu desenvolvo um projeto no Senai que a gente chama Projeto Empresa e eles precisam fazer de conta que tem uma empresa.
E nas apresentações, porque meu objetivo é apresentar, é a oralidade, e eu falo assim, gente, a gente vai brincar de lojinha, né? Então, e aí assim, eu pergunto, vocês já brincavam de casinha? Que é aquela troca de linguagem, eu falar com o outro, eu trocar as experiências. Hoje a gente vai brincar de lojinha, né, no nosso projeto. É a interação. Então essa interação o teatro permite, essa vivência. E o mais importante, a criança, o adulto, né, as pessoas se veem, elas conseguem ter a autoconfiança. Né? Aquela olha assim, cara, eu consigo fazer isso, eu consegui, fui eu que fiz isso. Né? Então quando eles se veem, né, nas filmagens, essa segurança começa a criar. Ele começa a se identificar como pessoa capaz de falar. E essa segurança vai trazendo maior facilidade na hora de falar em público. Às vezes a gente vê lá no palco, né, um orador conversando, falando naturalmente. Quando termina a palestra, que tu vai conversar com ele, ele faz, ufa, acabou, né? E lá na frente do palco, a impressão que dá é que ele falou com a maior naturalidade e que ele não sentiu nada, foi bem tranquilo para ele. Mas ele acaba aqui tendo a mesma sensação de suor na mão, aquele friozinho na barriga, porque mesmo a pessoa sabendo, isso é uma reação natural de todos que apresentam? Sim, é uma reação natural. As pessoas, o medo é uma reação natural, né? A gente fica com aquela sensação. E a diferença é que quanto mais você se propõe a falar, mais você se conhece e você consegue dominar o seu medo. Então, é o que eu falo para os alunos, gente, o medo vai existir sempre. A diferença é a sua maturidade de como lidar com esse medo. Valquíria, digamos que eu tenho uma apresentação para fazer e eu não tenho tempo para procurar um profissional para me ajudar. Que dicas que você daria para que eu pudesse me preparar um pouquinho antes em casa, sozinha? Então, assim, a primeira situação, eu preciso lembrar de respirar na apresentação. Né? Então, vamos pensar naquele momento, lembrar desse autocontrole do corpo. Preciso respirar. Por quê? Porque no momento que eu estou nervosa, no momento que eu estou naquela pressão, é automático que o corpo comece a me responder com ai, eu preciso. Então, respira. Manter essa calma, essa respiração, para que os batimentos cardíacos baixem e que eu informe para o cérebro, tá tudo bem? Eu vou conseguir. A confiança, ela vem de um preparo. Precisa se preparar, precisa ensaiar, olha para o espelho, faça a gravação. Uma coisa que é muito importante, grave você falando. As pessoas às vezes não gostam de se ver, mas é importante que você veja para que você se corrija. Peça para alguém fazer perguntas para você, para ver se você está seguro do seu assunto. Então assim, a respiração, você se preparar, não improvisa. Assim, por mais que a gente pense assim, eu vou lá na hora eu me viro, não. É importante esse preparo. E entender que o improviso, quem improvisa bem é porque se preparou, é porque sabe do que está falando. Eu posso levar uma colinha, assim, caso eu esqueça de alguma coisa, dar uma olhadinha? Dependendo da situação, por exemplo, os slides podem ser uma cola. Numa apresentação empresarial, jamais ler slides. Uma ferramenta, mas que está ali, que vai fazer você lembrar. Lembrar e trazer âncoras para você falar. Então lá na sua fala, pegue âncoras, use como âncoras palavras-chave que você vai, isso aqui vai me trazer a lembrança de tal coisa que eu me preparei, mas eu me preparei. Então são coisas importantes, a respiração, vamos retomar, né? A respiração, o preparo, a autoconfiança vem desse preparo e acima de tudo você entender que você precisa daquele momento. Então você precisa, né? Parar e se preparar, ler, conversar com outras pessoas, apresentar para outras pessoas, apresentar no espelho, apresentar de novo uma gravação, olhar a sua gravação, acho que isso ajuda bastante. Agora eu vou confessar para vocês, eu trouxe uma colinha aqui hoje, eu não precisei usar a minha colinha. Foi muito bom o nosso papo aqui com a Valquíria hoje. Com certeza ela vai voltar mais vezes, porque tem muita coisa bacana para a gente conversar. Legal. É isso aí, obrigada, Valquíria. Muito obrigada.